Olá pessoal, meu nome é Germano Guimarães. Meu nome é Marina Amaral, nós somos do Instituto Telos, uma organização sem fins lucrativos que surgiu de 4 jovens com o intuito de criar, desenvolver, disseminar modelos inovadores em governo, visando um Estado que seja mais dinâmico, mais conectado com o futuro, que atenda melhor às necessidades da população e inspirar uma nova geração a querer pensar o governo e a política fora da caixa. Como que tudo isso começou? O que a gente achou que precisava mudar no Estado, no governo brasileiro? A gente tinha 3 grandes inquietações. Primeiro é como inspirar a nossa geração, jovens, a olhar para o governo como um caminho de transformação social, a olhar para o governo como um lugar que você tem muita oportunidade para causar impacto e que se você, com uma pequena mudança, se você leva ao tamanho do Estado, você consegue causar grandes mudanças. Então, como fazer as pessoas não olharem como geralmente se olha para o Estado, como uma coisa cheia de problemas, cheia de burocrático, que não tem jeito, e sim olhar como, nossa, olha o potencial, olha o papel, olha os recursos, como a gente pode usar toda essa estrutura para promover a transformação. Uma outra grande questão nossa era como que a gente traz a sociedade para perto do governo, como que a gente faz um se reconhecer no outro, não é o governo de um lado e a sociedade no outro, mas como juntos eles podem co-criar soluções para os problemas cada vez mais desafiantes, mais complexos que a gente tem na sociedade. E um terceiro ponto é, a gente estava cansado de ver políticas públicas cada vez menos centradas no cidadão, que muitas vezes as premissas não estão mais adequadas ao jeito que o mundo, as instituições estão mudando. Então, a forma como as pessoas se relacionam mudou, as estruturas da sociedade mudaram e o governo ficou aquela instituição do século passado. Então, como que a gente ajudava o governo a repensar as premissas segundo as quais ele cria as políticas públicas para realmente criar políticas mais conectadas com o futuro, que está emergindo, com as necessidades da população e realmente centradas no cidadão. Então, essas eram um pouco as questões do que a gente queria mudar. Mas como mudar e o que mudar? Para isso, para criar um Estado inovador, é muito importante mudar o modelo mental. No fim das contas, a gente está falando de como pensar políticas públicas inovadoras. E aí, como a gente cria um ambiente favorável para que essas políticas surjam e, ao mesmo tempo, criem gestores públicos que tenham a capacidade de pensar fora da caixa, pensar políticas públicas próximas do cidadão. Então, por que mudar? Essas metodologias, esse novo modelo mental, tem 3 premissas básicas. Uma é colocar o cidadão no centro. Então, a inovação não é gerada apenas dos gestores públicos, mas a partir do usuário, do cidadão, é gerado a inovação. Segundo ponto é envolver todos os stakeholders. Então, como você coloca todos os agentes da sociedade, todos os atores, para criar uma solução mais inovadora possível. Ou seja, problemas complexos exigem soluções complexas. A terceira premissa é você colocar todos esses atores envolvidos e utilizar da inteligência coletiva. Cada um tem uma perspectiva daquele desafio e pode contribuir para essa solução inovadora e fora da caixa. Partindo dessa necessidade que a gente identificou, como o Germano falou, de mudar o modelo mental, de como a sociedade, a gente era o governo e a sociedade, eles juntos criam soluções para os problemas públicos, a gente, como que a gente vai trabalhar com isso? Como a gente ajuda o Estado a criar essas políticas inovadoras, mais eficientes, mais realmente conectadas com o cidadão? E aí nós chegamos em três caminhos, que foram os quais a gente achou que a gente mais podia contribuir. Um primeiro é como que a gente ajuda o Estado, os gestores públicos a se inspirarem. Como que a gente dá luz para um monte de coisas boas que já existem em governo, mas que muitas vezes ficam limitadas porque ninguém olha para isso. Então a gente tem uma coisa muito forte, a gente sempre fala que a gente quer trabalhar com uma visão positiva de Estado. É olhar para o que existe de bom e como você multiplica essa luz. É olhar para a metade do copo cheio, São sempre as duas. E o que é muito interessante, a maneira como você enxerga uma realidade é a maneira como você se porta em relação a ela. Então a gente veio, justamente, um dos caminhos que a gente achou vamos reunir todos esses pontos de luz, todas essas soluções que já estão funcionando, todas as histórias absurdas, seja da sociedade civil, seja de pessoas de dentro do governo, que realmente estão conseguindo promover transformação social em escala,
e dar luz para elas. E isso, de certa forma, ajuda a criar um ambiente de estímulos, que as pessoas vejam, nossa, é possível fazer, nossa, já fizeram. E ajudem quem está dentro do governo a se reconectar com o seu propósito, de por que está ali, e a sociedade a ver que ela também pode ser agente de construção dessas políticas. Então, um dos grandes caminhos para isso, assim, é inspirar, ajudar o governo a inspirar. E como a gente faz isso? Reunindo histórias, soluções, casos, enfim, tendências, né, de tudo que tem de bom, reunindo esses pontos de luz e ajudando o governo a olhar para eles, o governo e a sociedade a olhar para eles. Um segundo caminho é como então a gente ajuda efetivamente o governo a construir essas políticas inovadoras. E a gente criou um processo que é uma jornada que a gente vive junto com as pessoas de dentro do governo e com vários stakeholders que ajudam o governo a olhar para um desafio público e a construir uma solução melhor para aquilo. Mas não só construir uma solução melhor, mas que nesse processo seja um processo de cocriação, seja um processo de comunicação, seja um processo de escuta dos diversos pontos de vista, de fim de realmente chegar a uma solução melhor, mais sustentável e mais efetiva, focada no cidadão. E um terceiro grande ponto é como que a gente dissemina esses novos valores, essa nova postura, esse novo olhar, essa nova linguagem de como falar para o governo, de como falar de governo, de como se relacionar com o governo, de como o governo se relaciona com a sociedade, do que a gente considera uma liderança pública. E então a gente trabalha muito também com essa questão da disseminação de todos esses valores, dessa nova forma de ser governo, de ser cidadão. Bom, e quais são os benefícios para a sociedade? Então, a partir do momento que a gente tem um governo inspirado, metodologias para fazer a transformação e a gente conecta esses pontos de luz, aí sim a gente tem um novo modelo mental. A gente tem um governo inspirador, né? Capaz de mobilizar pessoas, novos líderes públicos, capaz de onde a sociedade se vê no governo, se vê mais representado e num processo de cocriação de políticas públicas e soluções. Então, assim, a gente vai ter um governo mais próximo da sociedade e assim a gente vai conseguir inspirar mais pessoas, tanto a entrar no governo, a também pensar esse governo do futuro, esse governo inovador. Então, essa é a proposta do Telos, pensar o governo de uma maneira mais moderna, que atenda ao mesmo tempo a essa realidade de uma sociedade moderna, de uma sociedade que precisa estar mais próximo, precisa cocriar, precisa